Olá, bom dia, professores, professoras de yoga. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Vivian Cunha, falando aqui com você sobre o que você pode fazer para poder aprimorar suas aulas, né, e potencializar a transformação dos seus alunos de yoga. Lembrando que toda quarta e sexta, né, às 9 da manhã, tem essa live em que eu falo desses assuntos, né, para professores de yoga. Então, te convido para você se inscrever, se você não se inscreveu ainda, para você receber as notificações ou até compartilhar com seus amigos conhecidos que também sejam professores de yoga. Nessa live de hoje eu vou falar especificamente sobre como organizar suas práticas de yoga com fundamentos bem precisos, né? Eu vou falar sobre o que são esses fundamentos, como a gente organiza a prática para que tenha uma estrutura bem sólida, né? Uma estrutura bem definida. Então, quando eu falo em organizar a prática, né, baseada em fundamentos precisos, o que são esses fundamentos precisos, né? Bom dia, Magali! Então, esses fundamentos precisos, né, primeiro a gente pensa, né? O yoga, eu gosto de pensar nessa imagem, né, essa jornada no yoga sendo um pássaro, acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? Um pássaro bebê que está crescendo, né? As duas asas que estão crescendo. Então, uma das asas, né, é a equanimidade, essa capacidade da gente se trazer para o nosso centro quando as coisas à nossa volta estão mais turbulentas. Essa capacidade de a gente voltar para o nosso centro e se estabilizar de novo. E ao lado, né, uma das asas sendo a equanimidade e a outra asinha, a consciência, né, essa capacidade da gente ser observador, observadora de si mesmo. A gente ter essa capacidade de se distanciar, de se afastar um pouco e não se envolver com o que está acontecendo no corpo, na mente, com as emoções, etc. Então, ter essa capacidade de afastamento para enxergar tudo com mais clareza. Então, quando a gente pensa, né, nessa trajetória, essa jornada no yoga, a gente pode trazer essa analogia do pássaro, né? O pássaro bebê que está crescendo com as duas asas, uma sendo a equanimidade, outra sendo a consciência. O ideal é que a gente consiga expandir essas asas, né? Que esse crescimento dessas asas vá acontecendo simultaneamente. Se uma ficar maior que a outra, não tem equilíbrio, né? Se a gente tem essa capacidade de equanimidade, né? De voltar para o centro, de se estabilizar, mesmo diante de mudanças, oscilações constantes à nossa volta. Se a gente tem essa capacidade, mas não tem capacidade de observar esses processos, então isso se perde, né? Não traz tanto amadurecimento assim, se a gente não tem a capacidade de se distanciar para observar como se dá esse processo. Ao mesmo tempo, né, que se a gente tem essa capacidade de observação, né, de consciência, de perceber, olha o que está acontecendo com o meu corpo, está mudando o tempo todo, olha o que acontece com a minha mente, está oscilando o tempo todo. Se a gente tem essa capacidade, mas não tem a capacidade de estabilidade, né, de voltar para esse centro de tranquilidade e calma, então é uma observação, é uma consciência que não está trazendo um amadurecimento, né, não está trazendo a potência de transformação que poderia trazer. Então é importante que a gente vá desenvolvendo essas duas asas desse pássaro simultaneamente, né? Pra gente cada vez mais amadurecer nessa jornada do yoga, né? Equilibrando a equanimidade com a consciência, né? Esses dois aspectos que são muito importantes. Então a gente vai trabalhando o nosso discernimento, né? Essa capacidade da gente perceber as situações à nossa volta, perceber o que está acontecendo com clareza. Muitas vezes as nossas emoções levam a gente, como que seria essa sensação de se afastar para perceber o que acontece de fato, né? Poxa, quando eu me sinto assim, eu ajo dessa forma. Quando isso acontece, a minha tendência é reagir dessa forma. Bom dia! Então, essa capacidade, né, de se distanciar, de observar da consciência, perceber o que está acontecendo, voltei para o meu centro, né, para esse lugar de tranquilidade, de paz, que nem sempre é fácil, é sempre um exercício, né? A gente está sempre tentando, fazendo o nosso melhor e observando esses processos, né? Não é algo que a gente, dominei, agora é super tranquilo, tá o mundo desabando aqui na minha cabeça, mas eu tô aqui em paz. Então não é exatamente isso, né? É essa capacidade da gente se observar, se entender, amadurecer, ter mais discernimento junto com as asas, né? Da equanimidade e da consciência.
Então a gente voltar, revisitar esses objetivos, né? O que eu tô buscando com o yoga? É movimentar o corpo ou tem algo mais? Muitas vezes a gente entra no yoga, né? Ai, tô com dor na lombar. Já ouvi falar que yoga melhora. Nossos alunos muitas vezes vêm com essas ideias, né? Ai, preciso me concentrar melhor, preciso trabalhar isso, aquilo, e eles vêm pro yoga. E aí, aos poucos, vão descobrindo que tem muito mais para além disso, né? Então, a gente revisitar esse objetivo e trazer as intenções, né? O que o yoga trabalha? Qual é a essência do yoga? O que a gente busca nessa jornada? Para a gente conseguir ultrapassar a questão do corpo físico, que é só uma das camadas que a gente trabalha também. Então, tem a sua importância, mas não é só isso, né? Eu gosto sempre de lembrar. E aí, tem essa questão da forma que a gente pratica, né? A forma que a gente pratica tá alinhada com o objetivo do yoga. A gente sente que dentro desse objetivo, né, que as asas do pássaro estão crescendo de forma harmônica, ou esse pássaro tá lá voando esquecido e a gente nem sabe o que tá acontecendo direito, né? Tá indo lá pra prática, mas sem perceber necessariamente, né, um amadurecimento, um crescimento, né? Uma aceitação, na verdade. Às vezes a gente mira nessa coisa, né, de preciso crescer e ser uma versão melhor de mim, quando na verdade muito do trabalho do yoga é a gente se conhecer como a gente é, se aceitar profundamente como a gente é, entender os nossos processos, né? Então é muito mais um olhar para dentro do que querer buscar ser algo, né? Então é um olhar assim, virar os olhos para dentro e observar. O que acontece comigo? Como eu respondo em certas situações? Como eu me sinto em certas situações? Então, esse caminho de autoconhecimento, se a gente puder trazer isso para os nossos alunos, é muito enriquecedor, né? E para a gente poder compartilhar isso, a gente tem o ideal é que a gente viva, né? Sinta isso. E que isso se torne uma forma da gente vivenciar a nossa vida, né? Transitar, vivenciar, explorar o mundo com esse olhar. Então, dependendo da forma que a gente pratica, a gente vai estar se alinhando com isso, né? Com esse reconhecimento de si, né? Essa volta para casa. Então, a nossa prática é o momento da gente voltar pra gente, né? Reconhecer quem a gente é, que a gente está em casa, na gente mesmo, né? No nosso corpo, nesse planeta, etc. Então, se a gente pratica alinhado com esses princípios, a gente percebe que esse trabalho está se enraizando e se aprofundando cada vez mais. Só que se as práticas não estão tão soltas, né, não tem um fio condutor, não tem uma intenção, um objetivo bem estabelecido e traçado, esse trabalho fica muito pulverizado, né? A gente não necessariamente vai ver uma diferença desse caminho de avançar, né, de se aprofundar nesse caminho do yoga. Então, o que é o sadhana para você, né? É o momento de movimentar o corpo ou tem algo mais, né? Você considera a sua prática espiritual, ela tá de fato cumprindo esse papel na sua vida, né? Então, revisitar os objetivos, né? A prática tá sustentando esse objetivo, ela tá diretamente dando base para esse trabalho, ou a gente tem objetivo e a prática, na verdade, está fazendo outra coisa, né? Tá trabalhando outras coisas. Então, por muito tempo, eu já contei isso algumas vezes, hoje eu vou contar a partir de uma outra pesquisa. Caí. O aplicativo do Instagram fechou do nada, mas voltei. Vamos ver se vai estabilizar. Então, como eu dizia, a forma que a gente vai estruturar, né, que a gente vai montar a prática. Olá, meu Instagram fechou do nada e aí a live se encerrou, mas aí tô voltando agora. Então, voltando, né, com essa questão do objetivo da gente estar praticando, dando sustentação à nossa prática é muito importante, né, para que não haja esse descolamento, para que a gente veja motivo, porque veja resultados, né, veja diferença de um tempo, esse mês pro mês anterior. Teve alguma diferença? O que eu aprendi? O que eu observei? O que me engrandeceu? Então, o que eu ia falar, tava falando antes da live cortar, né? É que por algum tempo, eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas hoje eu vou trazer de uma outra perspectiva, né? Dando mais detalhes desse caminho que por muito tempo eu praticava e sentia que me fazia muito bem,
mas que faltava alguma coisa, né? Cadê esse caminho que vai fazer com que eu viva o yoga plenamente, né? Que caminho é esse? Por que parece que não tem uma amarração entre cada prática, né? Parece que cada prática existe dentro de si, buscando essa realização, né? Mas sem uma estrutura definida, né? A longo prazo, sem um fio condutor. Como é que eu sei se eu sou mais yogi ou menos? Como é que eu sei que eu estou mais vivenciando de uma forma mais plena o yoga? Que referências são essas, né? Que objetivos são esses? Então, por algum tempo, quando eu praticava e não tinha conhecimento das técnicas e metodologias que eu aprendi ao longo dos anos, parecia que estava faltando uma certa estrutura, uma direção, né? Um norte. Porque as aulas, né, as práticas me faziam muito bem, as aulas que eu dava também, né, que eu fui descobrir isso depois de algum tempo enquanto professora já. E aí foi quando eu entrei em contato com essa forma de praticar que é ligada à tradição, né, que vem lá da origem do Hatha Yoga, que bebe lá na fonte do Tantra, né, dessa linha, essa filosofia, né, esse conhecimento. Então, o Hatha Yoga, na sua tradição, percorre um trajeto, digamos assim, né? Um trajeto que tem 7 estágios, resumidamente, né? 7 progressões, resumidamente, se a gente for... A gente junta alguns dos estágios, né? Dentro de estágios maiores, que são 3, que é a prática da lua, a prática do sol e a prática do fogo. Então, dentro do Hatha Yoga tradicional, né? Que vem lá da linha do Tantra, tem uma linha que percorre a nossa prática ao longo da nossa vida. E quando eu entrei em contato com essa forma de praticar, fez muito mais sentido para mim, porque antes eram práticas avulsas, que eram muito boas, mas que eu não via necessariamente algo me conduzindo para algum lugar. Era uma coisa, eu acho que em algum momento eu vou chegar lá, né? Vou ter mais clareza, em algum momento isso vai acontecer, na esperança, mas sem necessariamente ver as ferramentas me guiando para esse lugar. Então essa forma de praticar, né, da prática lua, sol, fogo, trouxe estrutura, né? Então, o que é a prática da lua? A prática da lua é uma prática que são formas, né, são técnicas que a gente usa para poder acalmar e estabilizar a mente. Então, é o primeiro trabalho que a gente faz, né, nessa jornada do yoga, é a gente conseguir tranquilizar a nossa mente, porque a mente está o tempo todo, né, lá no comando, levando a gente para os mais diferentes lugares possíveis. Engraçado que agora eu falei isso, eu lembrei que agora tá rolando aí, né, nas redes sociais, acho que no Instagram mesmo, uns videozinhos, né, das pessoas lá pensando, e aí umas legendas das 1000 coisas que as pessoas estão pensando. Pensa na cozinha, no que vai cozinhar, aí pensa no que tem que fazer, aí pensa no filme que tá vendo. Enfim, são vários, não sei se vocês já viram, são vários pensamentos num intervalo de tempo curto, e a pessoa pensa em zilhões de coisas completamente aleatórias. E eu acho esse vídeo muito engraçado, porque é isso, né? É como a mente está funcionando lá, a gente está com uma cara de que tá tudo bem, nada tá acontecendo, e os pensamentos pipocando. Então, esse primeiro momento da prática da lua, esse trabalho de acalmar e estabilizar a mente, é um dos mais difíceis, né? E é a base do nosso trabalho. Se a gente não consegue ter um pouco mais de silêncio, né, de clareza com a nossa mente, para onde a gente vai, né? Para que lugar a gente está indo? Como é que a gente trabalha esse aprofundamento em se entender, né, e mergulhar no autoconhecimento, se a nossa mente não está nos servindo como aliada, e sim como barulho o tempo todo. Então, nessa linha, né, nesse fio condutor que a gente começa com a prática da lua, o primeiro trabalho é o mais difícil, é acalmar e estabilizar a mente, para depois a gente partir para outras formas de praticar. Então, se não tem esse trabalho, não adianta a gente fazer 1 milhão de posturas, fazer posturas super bonitas, esteticamente, acrobáticas. Tá, mas e como tá a sua mente? Beleza, o corpo tá fazendo isso, aquilo, mas e a mente? Como que ela está respondendo, né? Então, as técnicas que a gente usa na prática da lua são todas voltadas para esse trabalho de acalmar a mente e de estabilizar a mente. Então, a gente vai ter, por exemplo, muitas flexões para frente, a gente vai ter muitas torções que são mais introspectivas, né? A gente trabalha mais a expiração, respiração Langana. Então, a gente dá ênfase à expiração ou usa mais retenções depois da expiração, né? Bair Kumbhaka.
Então, tem todas as ferramentas que vão sustentar essa prática da lua. E aí, quando a gente percebe, né, que isso já está acontecendo, a mente tá ficando um pouco mais tranquila, aí a gente segue para a prática do sol. E aí, como requisito para a prática do sol, a gente tem uma mente calma e tranquila. Então, se a gente começa a trabalhar o sol, e o sol, né, ilumina tudo que toca. Sol é muita luz. Então, a prática do sol ajuda a gente a expandir e a colocar, expressar no mundo as nossas potências, nossos dons, nossos talentos. Só que se a gente faz isso sem uma mente calma e tranquila, o que isso pode trazer, né? Então pode trazer competitividade, apego a poder, pode trazer uma ambição desenfreada, né? Então pode trazer desequilíbrios muito grandes. Se a gente faz práticas muito para fora, muito expansiva, muito força, poder, então se a gente faz um monte de guerreiro, né? Um monte de abertura de peito, de retroflexão, ênfase na inspiração, retenção após a inspiração, isso tudo é muito solar. E isso tudo traz muita coisa para fora, né? É uma prática mais expansiva, mais voltada para fora, versus, né, em contraponto à prática da lua, que é mais introspectiva. Então, se a gente vai para uma prática do sol sem ter estabilizado a nossa lua, se a nossa mente não tiver bem estabilizada, isso pode ser muito desestruturante, né? Pode trazer muitos desequilíbrios, porque a gente está lá colocando nossos dons e talentos no mundo, sem necessariamente ter um equilíbrio, uma base firme para sustentar isso, né? E uma base que a gente tenha humildade, né? Que a gente lide com tudo com simplicidade. Então, uma parte, né, não prescinde da outra. Então, a gente precisa fazer o trabalho da lua para depois fazer o do sol. E quando esses dois já estão bem estabilizados, e outra coisa, né? Para a gente conseguir lidar com o sol, ilumina tudo. Então, o sol está iluminando nossas potências, nossos dons, nossos talentos, nossos presentes, só que também está iluminando as nossas sombras, né? Aquilo que é mais difícil de lidar, aquilo que a gente tem mais dificuldade em aceitar, em trabalhar. Então, para a gente poder perceber essas coisas que são mais difíceis na gente, de novo, a gente precisa de uma mente mais estável, de uma clareza mental, uma calma mental maior. Então, a prática do sol é muita potência, que necessita de calma e estabilidade antes. E aí, depois desses dois, né? Então, isso pode ser um trabalho para anos, para muito tempo, né? Então, porque acalmar a mente, estabilizar a mente, não é uma coisa que acontece do dia para o outro. A gente sabe disso muito bem, né? Então, às vezes, a gente fica anos na prática da lua, depois anos na prática do sol. Então, é um fio condutor a longo prazo para uma vida, para a gente desenvolver e se perceber, se observar, se conhecer cada vez mais ao longo da nossa vida. E aí a gente finaliza, né, o desemboque, isso tudo vai desembocar na prática do sol, quer dizer, na prática do fogo, que é justamente quando a gente junta a lua e o sol, né? Então tem muito trabalho, né, da gente direcionar essa energia que a gente tem aqui em cima no peito, né, prana, prana vayu, né? E o que a gente tem lá na pelvis, apana, a gente tem essas forças, né? Prana é para cima, inspiração, apana para baixo, expiração. E com a prática do fogo, a gente inverte esses vetores através do uso dos bandas, né, das respirações, para a gente concentrar toda a nossa potência no centro do abdômen, gerando, né, Rudrani. Então, a prática do fogo tem essa potência de acessar lugares muito sutis, né? Então, foca na questão da Kundalini, né, que vem lá da origem do Hatha Yoga. A gente tá sempre fazendo purificação, né, do Sushumna nesse canal central que a gente tem, canal energético, esse Nadi. Então, a prática do fogo, ela é potência com equilíbrio para a gente acessar lugares da nossa consciência, do nosso corpo mais sutil, dos corpos mais sutis, com essa prática que é mais, digamos assim, ela é bem refinada, né? Ela é bem sutil. E para a gente passar por ela, né, para a gente chegar nela, é preciso que a gente tenha bem estabilizada a lua e o sol. Então, talvez esse caminho para chegar na prática do fogo, né, demore anos, e tudo bem também, né? O importante é a gente ir desfrutando e aprendendo com cada etapa, né? Aprofundando, refinando o nosso olhar, né? Tendo mais precisão no nosso olhar para a gente mesmo com cada etapa. Então,
Eu falo dessa prática, né, essas progressões dentro do Hatha Yoga, que essas progressões, né, são 7, estão lá no Geranda Samhita, que é uma das escrituras, né, que são referência do Hatha Yoga. Então, eu vejo que, assim, quando eu entrei em contato com essa prática, eu nunca tinha escutado falar disso antes, né? E para mim foi uma grande revelação, porque trouxe uma estrutura que eu sentia falta. Tipo, tá bom, eu tô indo para aulas de yoga 3 vezes na semana, faço minha prática em casa, tá, mas cadê mais direcionamento, né? Cadê para onde eu tô indo? Que estágio que eu tô? Que ponto eu tô dessa jornada? Alguém me ajuda e me dá uma luz? E assim, e tive professores muito bons, né? Que ajudam muito, trazem muita clareza. Mas a própria metodologia, né? As próprias ferramentas que o yoga traz há muitos anos, quando a gente sabe encaixar eles, ordenar eles de uma forma que vai de fato trabalhar coisas muito específicas, aí que a transformação é muito maior, né? Aí que a gente de fato vai vendo um caminho que tem um contínuo, né? Tem um norte de crescimento, tem para onde ir. Então isso, na minha jornada, né, fez muito sentido, e hoje em dia é a forma que eu compartilho, né, o yoga com os meus alunos, dessa forma bem estruturada, para que as pessoas possam sentir, isso eu trabalhei, não, isso ainda não tá tão legal, então eu preciso ficar mais aqui, tô pronta para a próxima etapa. Então tem sempre essa troca, né, de onde você tá, como você está se sentindo, e isso tá funcionando? Não, vamos ajustar para ter esse fio condutor, para não ficar um monte de práticas aleatórias, que eu vou, me sinto bem, me sinto em paz, me sinto concentrada, beleza, vou para casa, vivo minha vida, semana que vem de novo, legal, me senti bem, concentrada, me senti mais forte. Tem tudo isso, mas tem camadas mais profundas nesse trabalho que a gente faz no yoga. E aí semana passada não, na quarta-feira, eu estava até falando dos vaios, né? Então os vaios significa ar vital. Então é a forma mais rápida, digamos assim, mais eficiente que a gente tem de trabalhar com esses aspectos mais sutis, né? Porque ar, vento está em movimento o tempo todo e a gente consegue ver o resultado do que o vento faz imediatamente. Então é a forma mais direta da gente trabalhar com o nosso aspecto mais sutil. Então, como eu falei, né, a gente tem o prana vayu, né? Então a nossa camada energética, né, o prana maya kosha, tem a gente tem o prana, né, essa energia vital circulando pelos nadis, pelos canais energéticos, e a gente tem também os vaios. Então os vaios, né, é como se fosse uma subdivisão do prana, desse prana, energia vital que a gente conhece, e são 5 vaios, né, 5 ares vitais. E quando a gente consegue manipular esses ares vitais, a gente consegue resultados bem visíveis, digamos assim, né? Porque os vaios também estão ligados, né? A gente consegue acessar através da forma que a gente respira, que a gente se movimenta, a gente está tocando, né? De certa forma, a gente está estimulando ou desestimulando o nosso sistema nervoso também. Então, é uma forma muito precisa da gente conseguir trabalhar diversas questões na gente, né? Então, o prana, essa energia vital, se subdivide em 5 vaios. Um deles se chama prana também, inclusive, né? Prana vayu, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Na prática do fogo, que é esse vetor para cima, né? Então, o prana, né? Essa prana vayu, quanto essa subdivisão e não o prana geral, tá lá no coração, tá lá na cabeça, né? Então tá nessa região, essa força para cima associada à inspiração. A gente tem o apana vayu, que é essa força para baixo, né? Esse ar vital que tem esse impulso para baixo e tá residindo ali na região pélvica, né? Então prana, por exemplo, esse prana vayu tem essa qualidade de energizar, né? Esse impulso, essa força, esse fluxo para cima ligado à inspiração, que traz esse fator energizante, né, revitalizante, e tá regendo essa região aqui para cima, né? E aí a gente tem o apana vayu, como eu estava falando, que é essa força para baixo que é responsável por tudo que a gente elimina. Então essa força de eliminação que o apana traz, e aí reside ali na pelvis e tá ligado a essa força para baixo que tudo elimina. E aí a gente tem o samana, né, que está entre o prana e o apana, no centro do abdômen tá o samana vayu, né, que é essa força de equalizar, de assimilar, de digerir, de metabolizar. Então o samana tem essa função. E aí a gente tem o udana, né, o udana vayu,
tá nessa região da garganta e circula por todo o corpo e volta para a cabeça, né? Então, o Dana é essa força para cima também, e por estar ligada a essa circulação e voltar para cá, tem essa potência da forma que a gente se coloca no mundo, né? Da forma que a gente se expressa, né? A nossa capacidade da gente expressar quem a gente é, expressar aquilo que a gente acredita, né? De ter um certo entusiasmo, assim, com a vida, né? Porque quando a gente consegue ser quem a gente a gente se sente mais entusiasmado, né? Se sente mais inspirada, sente essa sensação de expansão. Então, o Dana, que fica nessa região da garganta, né, traz essa questão da expressão de quem a gente é, da gente colocar a nossa verdade no mundo. E aí tem o último vaio, né, o Vyana Vayu, que circula por todo o corpo, todo o corpo energético. O Vyana Vayu tem essa qualidade de circulação, de distribuição. Então, circula por todo o corpo e integra todos os outros vaios. Então, tem essa questão como se fosse uma cola. Se algum vaio está mais enfraquecido, o Vyana vai lá para dar esses impulsos, né? Redistribuir a energia vital, o prana. Então, a gente tem esses 5 vaios, cada um tem uma função muito específica, né? Cada um tem uma residência fixa, digamos assim, né? O Vyana, por exemplo, né? Tá sempre circulando. Então, quando a gente consegue trabalhar com esses vaios, né, focar nesses vaios como essa porta de entrada, a gente consegue sentir isso, né, aquilo que a gente está trabalhando se revelando. E cada vaio é mais associado com certas práticas Sol, Lua, Fogo. Por exemplo, né, a prática da lua, por exemplo, é mais ligada a um trabalho de apana e samana, porque tem mais a ver essa questão de estabilizar a mente e acalmar a mente. As flexões para frente são muito calmantes, introspectivas. As torções traz essa questão de introspecção, de assimilar, digerir, entender. E tudo isso que eu estou falando, né, todas as funções dos vaios são físicas, são energéticas, mentais, emocionais. Então, é um trabalho que é bem amplo. Cada vaio traz um trabalho bem amplo. Então, a gente pode passar um tempo trabalhando um vaio, aí sentiu que aquilo se estabilizou, que aquilo está melhor, por exemplo, né? Se a gente recebe alunos que estão com questões na digestão, né, constipação, muito ligado a pensamentos ruins, né, apegos a hábitos, a questões do passado que se mantém, que a pessoa mantém viva, né, no presente. Então, isso pode ser um indício de apana vayu enfraquecido, né? Então, a gente vai trabalhar o apana vayu, todas essas posturas, né? De flexão para frente, de torção, ênfase na inspiração, respiração lângana, para fortalecer essa capacidade de eliminação em todos os aspectos. E aí, aquilo se estabilizou, melhorou um pouquinho, né? Ver que aquilo está avançando, conseguiu aumentar essa capacidade de desapego, de deixar aí, né? Melhorou a eliminação. Aí a gente parte para outro, né? Samana Vayu, por exemplo. E aí isso tudo dentro da prática da lua, né? E trabalha a digestão, a assimilação de tudo que acontece na nossa vida. Beleza, a mente está mais estável, trabalhamos os vaios dentro da lua. Vamos seguir para o sol, prática do sol. No sol a gente trabalha mais... Então, se a gente pensa na expansão, né? Nessa energia solar, a gente lembra do prana vayu, essa energia para cima, né? De expansão, de vitalidade. O Dana também, né, da expressão, da gente colocar no mundo a nossa potência, o que a gente tem de bom para compartilhar, né, o que a gente tem de somar, para somar as pessoas à nossa volta. Então, a gente tem na prática do sol, a gente trabalha mais Prana Vayu, o Dana Vayu, e na prática do fogo a gente trabalha mais o Vyana, que é o fogo, né, é a junção de todo o trabalho que a gente fez ao longo dos anos, ao longo do tempo, né, com sol e lua, e Vyana tem essa potência de circulação, então é a integração de todo esse trabalho, né? Então, essa forma de praticar, né, que é ligada à tradição que eu aprendi diretamente, né, de uma linhagem que vem lá da tradição do Hatha Yoga, quando eu aprendi e comecei a praticar e senti os resultados dessa forma de praticar, eu falei assim, caramba, isso é fundamental. Isso traz estrutura, traz continuidade, traz um fio condutor. É uma metodologia muito consistente, porque tudo tem um porquê. Vi, você ainda dá curso para professores de yoga? Queria tanto me aprofundar sobre o que você está falando. Faço sim, inclusive hoje é o último dia de inscrição, até às 11h59. O link para inscrição está na bio. Se você quiser participar, vai ser um super prazer.
E o curso, né, inclusive isso que a Cat perguntou, né, o curso que eu dou para professores de yoga, a gente se aprofunda nessa forma de praticar, porque depois que eu conheci essa forma de praticar, as outras pareciam que não eram suficientes, faltava elementos. Então essa é a forma, né, que eu pratico hoje em dia, que eu trago para os meus alunos, porque são fundamentos muito bem estruturados, né, e conversa com o campo anatômico também, porque a gente também percebe como isso impacta o nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático. Isso vai definir como está a nossa digestão, né? Se a gente está em estado de alerta o tempo todo, a nossa digestão não vai ser boa, né? O desempenho das funções vitais não vai ser tão bom se a gente está no simpático, né? Alerta o tempo todo, pronto ali para reagir às situações da vida. Então isso não traz tranquilidade, né? A mente não se acalma se a gente está lá no sistema nervoso simpático o tempo todo, porque é pronto para reação, para fugir, para lidar com uma situação de ameaça, né? De perigo. Então a gente consegue acessar o nosso sistema nervoso através dessas práticas, né? E ao contrário, a gente também vai caminhando para estabilizar o nosso sistema nervoso parasimpático, que permite que a gente realize a digestão de uma forma melhor, realize as nossas funções vitais de uma forma mais plena, né? Que a gente consiga relaxar e tranquilizar a mente, respirar mais profundo e não ficar com aquela respiração curtinha que deixa a mente mais agitada. Então tá tudo relacionado, né? Tá tudo... Uma coisinha que acontece em qualquer aspecto na nossa mente vai impactar no nosso corpo físico, vai impactar na nossa energia. Se acontece alguma coisa com o nosso corpo físico, vai impactar nos outros aspectos. Então, não tem como nós não somos seres segmentados, né? Nós não somos pecinhas que estão ali separadas, acontece alguma coisa ali, só ficou ali. É impossível, né? Se acontece alguma coisa em qualquer campo, vai ter desdobramentos em outros campos também. Então, a nossa prática, né, quando ela é bem feita, quando ela é bem estruturada, tem elementos que estão todos se fortalecendo, a gente consegue manipular isso um pouco melhor, né? Então é uma estrada, é uma jornada eficiente, que a gente não está desperdiçando a nossa energia vital, né? A gente não está dissipando essa energia vital, mas sim direcionando e indo exatamente para onde a gente precisa ir. E aí tem muito aquilo, né, que eu falei na quarta-feira, da gente dar para os nossos alunos o que eles precisam e não o que eles querem. Então já aconteceu comigo, né, de alunos virem praticar comigo. Uma aluna, esse caso eu lembro porque ela já praticava yoga há mais de 10 anos, né, e ela não conhecia essa forma de praticar. Então quando a gente começou a praticar juntas, e no início eu falei, talvez seja um pouco desafiador, né, porque... é o que a gente precisa e não o que a gente quer necessariamente, porque muitas vezes a gente pratica dentro da nossa zona de conforto, porque a gente gosta, se a gente tem essa tendência de ser mais agitado, já gosta muito de movimento, né? As pessoas Vata vão se identificar. Então quem é Vata gosta de movimento, tudo muito dinâmico e muda e oscila. Então essas pessoas vão ser muito atraídas por um Vinyasa, né? Por uma prática, por um Ashtanga, uma prática que tem muito movimento. Então, aquilo é a gente permanecer na nossa zona de conforto, né? Então, nem sempre, por isso que eu falo, né? Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Porque isso vai causar mais movimento, mais ar e éter que o Vata já tem, por exemplo. Então, práticas com mais permanência, né? Ajuda a estabilizar quem é Vata. E nem sempre o Vata vai procurar essa prática, porque quer ficar no que é confortável, na zona de conforto, o que traz uma sensação de, nossa, isso é gostoso, meu corpo tá gostando, minha mente tá gostando, só que nem sempre é o que a gente precisa. Então, dando esse exemplo dessa minha aluna, né, ela já praticava há muito tempo, e quando ela entrou em contato com isso, ela falou assim, caramba, é muito diferente. Então, no início, eu percebia que ela tava meio assim, o que tá acontecendo, né? E aí, depois de um tempinho, assim, ela falou assim, caramba, assim, isso... mudou completamente a minha forma de enxergar a minha prática de yoga e faz muito sentido, parece que eu tô mexendo em coisas que estavam lá estagnadas há muito tempo, né? Como, por exemplo, a gente faz uma vitamina e vai descendo tudo, né? Desce, os resíduos vão se acumulando e fica só água em cima. Como se pegasse essa vitamina e balançasse. E assim, agora eu tô entendendo melhor e visualizando melhor. Então é bem interessante esse ponto da gente dar para os nossos alunos o que eles precisam e não o que eles querem. Mas também sem socar a goela abaixo o que a gente entende que eles precisam, né? A gente sempre encontra nossos alunos onde eles estão
e depois a gente vai caminhando junto para onde a gente quer levar eles, né? Pra gente não criar um estranhamento muito grande, né? Para as pessoas se sentirem acolhidas e bem-vindas, e estamos junto ali e estamos caminhando para um lugar de construção. Então, esses fundamentos, né, essa forma de organizar a prática, né, com esses fundamentos bem precisos, trazem estrutura e sustentação para a prática de uma forma muito incrível, né? Então, essa forma de praticar traz consistência, traz porquê, traz o saber qual é o próximo passo, saber para onde eu tô indo. Então, é uma estrutura, né? Então, para quem gosta de coisinhas organizadas, saber o porquê de tudo, questionar, essa forma de praticar traz tudo isso, né? E eu, por ser essa pessoa que quer sempre saber o porquê, mas por quê? Porque essa forma de praticar, né, que vem lá da tradição, me trouxe os porquês que eu buscava por muito tempo e não encontrava com tanta precisão assim, de estar tudo tão bem amarradinho, né? Então, existem diversas metodologias, a gente sabe, né? O Vinyasa, por exemplo, vai trazer uma metodologia, o Ashtanga vai trazer outra, né? Trabalha com as séries, Hatha vai trazer uma, Yin vai trazer outra, trabalhando com os meridianos. Então, a gente sabe que cada uma traz a sua metodologia, né? E essa metodologia que eu tô falando vem da origem do Hatha Yoga, né? Então, o Hatha Yoga acaba que é a fonte de todos os estilos que surgem depois. É a partir do Hatha Yoga que surge Ashtanga, é do Ashtanga que surge Vinyasa, é do Hatha que surge Iyengar, é do Hatha que surge Restaurativa. Enfim, o Hatha acabou sendo esse berço do que virou, o que se desdobrou em modalidades diferentes, né? E cada professor colocou um pouco do que acreditava, do que praticava, enfim. Então a gente vê estilos, né, métodos pipocando por aí que são diversos hoje em dia, né? Hot Yoga, Bikram, enfim, Beer, Yoga de cerveja, Yoga do riso, enfim, é incontável, né? São incontáveis as modalidades, né? Os estilos que a gente vê hoje em dia. Só que grande parte vem lá do Hatha Yoga. Então, essa prática, essa forma de praticar, bebe lá na fonte, na origem, na tradição. Então, vem tudo de uma linhagem, né, que está sendo passada do Parampara, né, de professor para aluno, mestre para discípulo, e assim é passado para frente. Então, esses fundamentos muito precisos, né, eles são muito importantes porque eles dão referência do que você está trabalhando, né? Que objetivo você busca, para onde você está indo, e a capacidade até de você avaliar que momento eu tô da minha jornada no yoga, né? Como eu tô me sentindo, o que está acontecendo. Então, são referências dessa jornada. É um fio condutor para uma vida e não práticas soltas que a gente vai fazendo e esperando que um dia a gente alcance moksha, libertação. Se não tiver algo levando a gente passinho por passinho, degrau por degrau até lá, a gente está andando em círculos ou andando em zigue-zague. Então, essa forma de praticar me deu a sensação de que eu estou andando em linha reta para aquele caminho, em vez de andando em círculos, zigue-zague, me perco, aí fico um tempo sem praticar e volto, como eu me sentia antes, né? Então, eu estimulo muito, né? Recomendo que, se você não conhece essa forma de praticar, né, que você procure saber mais, porque traz uma consistência, né, uma estrutura muito diferente, né? Então, para que tenha esse fio condutor, para que tenha essa sensação de eu sei exatamente para onde eu tô indo e eu sei em que lugar eu tô da minha jornada agora. Porque senão, né, se não tem essa estrutura, pode ficar, se não existe esse objetivo bem delimitado, pode ser uma transformação, buscas não direcionadas, né? Sem clareza, sem precisão. E voltando lá para o início, né? Para que a gente desenvolva as duas asas de forma bem equilibrada, de forma simultânea. A asa da equanimidade, a asa da consciência, para que a gente avance, né? E possa alçar voos cada vez mais altos, sabendo a direção que a gente está indo. Então, era isso que eu queria trazer hoje, né? Essa questão de organizar a nossa prática, né, com esses fundamentos precisos, conhecer esses fundamentos precisos. Quando a gente conhece e traz eles para a nossa prática, elas ficam com muito mais substância, digamos assim, né? Ficam com muito mais estrutura, recheio e com sensação de
faz sentido o que eu tô fazendo, sei pra onde eu tô indo, de sensação de saber onde está. É uma tranquilidade, né? Quando a gente sabe onde a gente tá, quando a gente sabe pra onde a gente tá indo. Então, quando a gente viaja, né, vai pra algum lugar que a gente não conhece e não sabe muito bem. Eu, por exemplo, sou péssima de usar mapa, olho o mapa, olho e falo assim, tô aqui, aí na verdade eu acho que eu tô em outro lugar do mapa. Então, enfim, é uma sensação de desconforto, né? Eu não sei onde eu tô e nem sei pra onde eu tô indo. Então, quando a gente tá viajando, a gente sente isso às vezes, né, de não saber estar perdido e tal. Então, se a gente sente isso na nossa prática, né, de, poxa, eu tô me sentindo meio perdida, não sei pra onde eu tô indo, isso traz um desconforto muito grande, né? E vejo muitas vezes alunos desanimando da prática, professores desanimando da prática, porque chega um momento que tá ali andando em círculos, em zigue-zague, tá ali flanando, sem ter esse direcionamento mais claro, né? Usando ferramentas precisas, técnicas, metodologias bem precisas. Então, eu acho muito importante, né, a gente saber que ferramentas a gente tem. Se a gente não tem ferramentas suficientes, tá, que ferramentas eu vou buscar para conseguir vivenciar dessa forma, né, com essa clareza, com essa precisão. Então, era isso. Desejo muita sorte, né, muita clareza nesse caminho, para que as ferramentas cheguem, se assentem, a gente conheça cada vez mais e possa trazer essa profundidade para os nossos alunos também. Então, lembrando, né, que essa semana, hoje é sexta-feira, né, às 11h59 da noite, se encerram as inscrições para o curso Yoga Vivo, né, um curso voltado para professores, né, de aprofundamento, com mentoria. Então, a inscrição está aberta, está lá no link da bio. Se você quiser participar, vai ser um prazer a gente traçar essa jornada juntos. Então é isso, agradeço muito sua presença, tenha um ótimo dia, ótimo final de semana. Quarta-feira estou de volta às 9 horas da manhã. Um grande beijo, namastê.